E aí, pecuária, bom? Eu estou aqui para começar mais um podcast Negócio Animal. E esse podcast Negócio Animal é diferente. Nós estamos fazendo podcast itinerante. A gente está visitando criadores, técnicos, veterinários do interior de São Paulo para trazer conhecimento, novidades para vocês que acompanham o podcast Negócio Animal. E eu gostaria, antes de começar esse podcast, que a gente está aqui no interior de São Paulo, em Buritama, para fazer 2 entrevistas nessa cidade. Eu gostaria de agradecer nossos apoiadores. Em nome da Semex, agradecer o Nelson. A Semex é uma central de inseminação que trabalha com importação de sêmens de todo lugar do mundo para melhorar a nossa genética aqui no Brasil e também exporta sêmen do gado brasileiro para os outros lugares do mundo também, distribuindo a nossa genética que é primorosa. E agradecer também a Tairana, em nome da Tatiana. A Tairana é uma fazenda onde os criadores que têm o gado de excelência colocam o animal lá para fazer a coleta do sêmen. É uma parceria entre os criadores e a Tairana que faz a coleta desse sêmen. É um lugar maravilhoso. Estarei lá amanhã, Tatiana. Um abraço. Até amanhã para poder fazer o nosso podcast. E eu estou aqui para fazer uma entrevista, uma satisfação muito, muito grande, porque além de ser um técnico muito experiente, que eu acompanhei muito do trabalho dele, é o meu irmão, é o Ademir Júnior, que faz um trabalho maravilhoso com os pequenos criadores, pequenos médios criadores, através do Senar, que é o programa Pro Leite. E a gente vai conversar um pouco sobre esse cenário, sobre esse criador de vacas para leite, como é que eles estão fazendo para se virar nesse cenário agora do Brasil, nessa época do ano, de pouca alimentação, pouco pasto. Júnior, muito obrigado por estar fazendo esse podcast comigo. É uma satisfação enorme ter meu irmão aqui acompanhando e apoiando o nosso trabalho aqui no podcast. Gustavo, o prazer é meu, né? A gente sempre ensaiou para poder estar fazendo esse trabalho junto, né? E eu que fico satisfeito e realizado nesse dia de hoje especial, que a gente está comemorando o aniversário da nossa mãe. Exatamente. Esse é um Parabéns, dona motivos, Didi. né? A gente está aqui e poder estar brindando, né? Esse dia e poder bater esse papo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Agradeço. Obrigadão. Valeu. Parabéns, dona Didi. Parabéns, Cidinha. É isso aí, Júnior. Então, para começar, conta um pouquinho da tua história, como é que você foi para a zootecnia, como é que você foi para essa área? Eu, na verdade, você sabe que eu gostaria de ter feito medicina, né? E eu não era um aluno tão aplicado. Eu agradeço muito a dedicação que nossos pais teve em acreditar na gente. E por 2 anos e meio eu tentei medicina, no último ano com afinco realmente poder ter estudado, mas eu passei raspando em 3 federais, mas não consegui entrar. E em zootecnia eu entrei bem. Eu fiz zootecnia em Jaboticabal e me dediquei à apicultura no começo. Cheguei a participar de uma cooperativa de apicultores lá em Votuporanga, ajudei a fundar junto com um amigo lá o Candinho e a cooperativa Coapinsp, e depois me tornei instrutor de Senar. Fui horticultor, teve bastante. Tudo isso acompanhei e a gente ajudava também, todas essas fases aí, a gente ia lá no final de semana dar uma mão. Tive momentos, então, na apicultura, na olericultura, comercializava esses produtos orgânicos dentro de condomínio lá em São José do Rio Preto. Isso tudo com apoio muito grande de toda a família, né? Da minha esposa, que colhia verdura às 2 horas da tarde, eu chegava de um outro serviço que eu era representante comercial e ia vender na rua essa verdura. Isso aí foi evoluindo e em determinado momento eu me tornei técnico do Senar e representante comercial também de empresa de nutrição animal. E depois de ter entrado para o Senar, como técnico da área de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte e ovinocultura, surgiu um programa que a gente chama de ProLeite, com uma base do programa Balde Cheio da Embrapa de São Carlos, onde os mentores, né, o Arthur Chinelato, o André Novo, hoje o Marcos Bergamaschi também, com o apoio do professor Vidal Pedroso de Faria, em memória, lançou o programa Balde Cheio, e o ProLeite do Senar foi um treinamento feito lá dentro, visando basicamente mostrar para o pequeno produtor, para o médio produtor, que existe uma outra forma de produzir leite que não a forma como a gente copia, às vezes, de modelos dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, né? Que é uma forma de produzir leite com o que a gente tem aqui, que é pasto e cana-de-açúcar no período de inverno. E a gente, com esse treinamento que foi feito e essa multiplicação nas propriedades, já faz 16 anos que a gente tem o programa ProLeite, e a gente pode experimentar cada vez mais que esse é o caminho. Embora, infelizmente, a gente tenha aqui uma cultura de modismo, onde a cada ano surgem variedades, nova, cultivares, umas ideias mirabolantes, onde o produtor acha que ele vai estar tendo sucesso, e não tem. Ô, Júnior, mas tem além dessa cultura aqui da moda da vez, do próximo ano, né? Que nem música, né? Tem sempre uma moda da música. Tem. Além disso, eu vejo que tem a cultura da criação. É o cara repetir o que o avô fazia, o que o pai fazia.
E aí, pô, quando vem com uma técnica, né, que foi criada ou que foi, né, testada, e é diferente, a pessoa, então você tem três trabalhos, né? Uma de mudar a cultura da ancestralidade dele, outra de tirar essa cultura de moda que chega, e outra de mostrar que tem que ter gestão da propriedade, é isso mesmo? Justamente. E é interessante isso, né? Que hoje a gente passa por um momento onde a sucessão dentro da propriedade agropecuária está difícil, né? São muitas as propriedades onde o produtor ele não tem sucessor. E A molecada foi estudar fora e não volta. isso, e às vezes vê a situação difícil dos pais, né? Não tiveram estímulo como a gente teve, né? Uhum. Pelos nossos pais. A gente é filho de produtor rural, neto de produtores rurais, aonde a gente viu o nosso avô materno produzir leite. Com uma dificuldade grande por conta de informações. A única informação que tinha era um programa de domingo, que se chama Globo Rural, e muitas vezes, até hoje, né? Ele lança algumas reportagens onde a base científica, a base real da produção, ela fica meio nebulosa. E o nosso avô, ele sofreu muito com isso, porque lá era o principal caminho de propaganda de novas modinhas, né? Não sei se você lembra uma vez que ele plantou tubiatã, e a gente, em pleno mês de julho, nas férias nossa, e a gente estava fazendo muda de tubiatã da horta, passando para o meio do café que ele ia abandonar. Então a chance de sucesso do negócio desse é nenhuma, né? E justo isso aconteceu. Mas por quê? Porque ele tinha muita vontade e buscava. Pouca direção. Na verdade, não sabia onde ele queria chegar, né? Sabia que ele queria sair dali, mas não tinha direção, Isso. não tinha planejamento. E aí depois, com os nossos pais, a gente sempre teve um incentivo, né? De poder estar. Primeiro, você pode ir aonde você sonhar, desejar, né? Então a gente sempre, apoiado por eles, a gente conseguiu alcançar outros caminhos, né? E eles mostravam pra gente um lado bom da terra. E isso aí, mesmo você indo para a área da arquitetura e depois da parte de TI, eu fui para a parte da zootecnia e graças a Deus eu me encontrei, sou feliz por ter feito zootecnia, né? E a gente aprendeu isso com eles, né? E de gostar da terra, de respeitar a terra, respeitar quem produz na terra, né? E a gente se divertiu muito, várias vezes lá em Mato Grosso e quando criança também no sítio Em do Minas, Júlio, em na Minas, né? chácara. Então a gente tem sempre boas lembranças e passa isso para os nossos filhos, né? Eu passei isso junto com a minha esposa, com a Gi, para nossas filhas, e elas gostam muito de sítio, e você, para os seus filhos também. Uhum. Então, eu acho que é importante essa continuidade, mostrar que a terra tem uma possibilidade de visão diferente, e é isso que eu procuro mostrar para os produtores. Essa semana que passou, a gente vem fazendo uma ação dentro da cooperativa agroindustrial do Baixo Tietê, a Coop Tietê, sediada no município de Birigui, para poder estar mostrando para os produtores que a gente está passando por um momento muito crítico, mas não se trata só de preço do litro de leite, né? E isso aí está passando por uma questão de qualidade, uma questão de quantidade, vai ter que ter um aumento de volume de produção, e isso aí cabe dentro de uma propriedade pequena, de 2 alqueires, como de 10, como de 20, como de 30. Essa volumetria vai ter que aumentar para poder viabilizar o negócio dos produtores. Uhum. É uma coisa muito interessante, né? O produtor ele tem que se tocar e que mudar e virar um gestor de propriedade. Porque além de ser um pecuarista, ele tem que ser um agrônomo também, porque ele tem que cuidar da alimentação do animal dele. Ele Isso é tem que fundamental. ser um agricultor, um cultivador de pastagem. Esse é o Isso, primeiro ponto. Se ele não for um cultivador de pastagem, ele não vai a lugar nenhum. Então, esse programa Pro Leite, Hugo, justamente a gente passa 5 aulas no primeiro módulo, que é em fevereiro, ensinando esse produtor a coletar dados, né? Existe uma frase que aqui no Brasil, o agropecuarista brasileiro, ele acha muito, anota nada e toma decisão errada. Então, a gente tem que mudar essa cultura do achismo, ter base para poder tomar decisão. E o nosso professor Vidal, ele falava que a melhor tecnologia que existe para poder adotar é uma prancheta com uma folha em branco, uma caneta e um banquinho. Você começar a fazer anotações, você vai começar a entender o seu fluxo de produção, vai começar a entender os seus animais, vai começar a entender que uma vaca ou uma novilha que está pastando a partir das 10 horas da manhã até umas 4 horas da tarde, nesse sol escaldante aqui da região noroeste de São Paulo, não é normal. Ela está pastando porque... Ela tá com fome. eu costumo brincar com meus alunos, ela está passando vontade. Ter fome é um negócio meio forte de falar, né? O capim tá lá, né? O capim tá lá, então ela tá passando vontade. Ela deseja algo que ela imagina que ela vai encontrar, mas que a gente sabe que às vezes está no vizinho e não está dentro da propriedade dela, né? Aham. Então, o ProLeite, ele começa por esse planejamento. Deixa eu te perguntar uma coisa antes, Júnior. Como é que funciona o ProLeite? Ele é do governo federal, do governo estadual? De quem que é a iniciativa? Como é que funciona isso? Porque é legal a gente entender que essas iniciativas, de onde elas saem e como elas têm ajudado realmente, né? Porque, só para o pessoal entender, o Júnior faz esse trabalho magnífico junto aos produtores e tem, né, é professor e tem essa remuneração. Como é que esse programa funciona? Quem que banca esse programa? Legal. Isso aí até faz parte da apresentação. Na hora que a gente vai começar o programa, no primeiro dia, identificar, né, como é que funciona, quem é o Senar, quem está me pagando, né? Uhum. Então, o Senar ele faz parte do sistema S. E como é que isso aí é mantido? É através de toda nota fiscal que o produtor rural ele emite, 0,2% dessa nota é transformada em cursos. Então, a gente tem no Senar, que é Sistema Nacional de Aprendizagem Rural,
Tá destinando parte disso para parte disso para poder voltar para o programa, né? Então, eles têm Quer dizer, para o proprietário e para o produtor é de graça. o produtor é Quer dizer, totalmente ele gratuito. está pagando ali embutido. Na verdade, já foi pago, já, Já né? foi pago. Isso, pela, Mas pelo ele não tem que pagar recolhimento do nada custo. para... Não. E aí, Como é que forma um núcleo, né? isso aí, então, a gente tem Senar São Paulo, tem Senar Minas Gerais, Goiás, todos os estados têm o Senar. Bacana. E trabalham com ações direcionadas de acordo com a necessidade do produtor rural. Então, o produtor rural ele pode entrar em contato com o Senar Brasília, que é o Senar Nacional, e lá ele está fazendo, tem mais de 460 cursos EAD para poder estar se fazendo. Olha só, para quem não... O IAD é ensino à distância, então ele pode fazer pelo computador dele cursos também que ajudam na técnica de capacitação. Exatamente. Isso. E além dele fazer esse curso através do computador remoto da casa dele, tem os cursos que são presenciais. Por exemplo, como é que a gente vai ensinar o produtor, através de um curso à distância, a manejar pasto? Então é muito difícil. Então esse programa, o ProLeite, ele trata realmente do dia a dia do produtor. Ele é feito dentro da propriedade rural. Então a gente dá aulas teóricas e práticas dentro da propriedade rural. E o Senar, ele busca essa capacitação do produtor e do trabalhador rural para poder estar desempenhando de uma forma profissional a sua atividade e da forma mais simples possível. Então, se existe tecnologia para poder estar sendo aplicada, essa tecnologia ela é buscada de uma maneira bem acessível e simples para o produtor rural estar entendendo. Com o que ele tem na propriedade. A ideia isso é muito importante. A ideia que se tem, né? Olha, como é que a gente começa? Primeiramente, com o pasto que ele tem e com as vacas que ele tem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a melhorar o solo para que a gente consiga ter uma pastagem melhor e com essa pastagem melhor a gente consiga identificar quem são os animais. Cara, nesses 16 anos de ProLeite, não teve nenhuma propriedade aonde a surpresa aconteceu. A gente teve vaca, por exemplo, que dava o rebanho média de 4, 6 litros de ir para 12. E vacas que secavam com 7 meses de lactação, quando muito, passar a dar leite 10 meses, secar faltando 60 dias. Então, essa questão da persistência existia no rebanho. Mas a vaca, eu costumo brincar com os alunos, né? Se tem um bicho que é expressivo e entende a natureza e Deus, é a vaca. Porque ela tem um bezerro no pé, muitas vezes um bezerro na barriga, e tem um cidadão lá que está agarrado nas tetas dela e querendo fazer essa vaca produzir leite. Ela fala assim, meu, esse cara é doido, vai entrar seca, eu não tenho o que comer. Não tem nem para dar pro meu filho. Ele que se lasque, eu vou cuidar do que está no pé e na barriga e vou me salvar. E aí ela seca, como um jeito de estar preservando a vida, né? A vida dela, a vida do bezerro que está no pé. Então ela passa a dar 2 litros de leite, o bezerro já está normalmente grande e ela consegue sobreviver a mais um ano de vontade. A vontade é grande desses bichos, né? Então a gente entende que eu não preciso de área grande. A gente começa numa área pequena, fazendo essa transformação de conservação de solo, de correção de solo. Hoje existe com a agricultura 4.0, né? Um jeito brilhante de estar fazendo correção de solo, que é calcário gesso, pó de rocha. Então, o pó de rocha ele vai transformar a agricultura do Brasil. A gente já teve a primeira importação de pó de rocha dos Estados Unidos. Então, os caras estão vendo algo brilhante que vai acontecer e já está acontecendo aqui dentro. E, Júnior, hoje no cenário brasileiro e mundial, né, hoje é muito fácil você conseguir informação de outros países, de trazer materiais de outros países, né? Tem espaço para o pequeno, porque esse programa ele é focado no pequeno e médio. Isso. Tem espaço para o pequeno, se ele trabalhar direito, ele tem uma luz no fundo do fim do túnel para o pequeno e médio? Tem. Então, Gustavo, a gente pensa muito que é focado para o pequeno e para o médio, né? A gente tem uma fazenda hoje muito grande que exporta leite para todos os estados do Brasil praticamente, que é a Fazenda Leitíssimo lá em Jaborandi, Bahia. É uma fazenda que está menos de 200 quilômetros de Brasília e hoje coloca leite dela aqui em Araçatuba. Chama Leite Leitíssimo, né? A marca. É uma garrafa bonita. E esses caras são investidores neozelandeses aqui no Brasil. E produzem leite a pasto. Estão produzindo aí mais de 20 mil litros de leite a pasto.
E isso eu lembro de você falar de outras vezes que é uma técnica que eles usam lá também. Isso. Então, se a gente pegar e olhar no mapa, né, no globo, aonde fica a Nova Zelândia fica abaixo da Austrália, na mesma latitude do Uruguai, da Argentina e um pedaço do Rio Grande do Sul. E esses caras, eles são uma ilha, era colônia inglesa, e há 110 anos eles sentaram para poder planejar o que eles iam fazer para a economia ser pujante. E não tinha turismo, né? Uhum. Como tem hoje, turismo de aventura. Então os caras tinham que viver da agricultura. Aí no morro, o que que a gente faz? Ah, tem pedra com um pouco de terra, vamos colocar carneiro. Uhum. Então tem um rebanho ovino lá muito grande e expressivo, mundialmente, né? E na parte plana, o que que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer agricultura? Inviável, né? Porque a área de terra é muito pequena e Uhum. tem gente que conseguiria, eles enxergaram isso há 110 anos, cara. Que eles não conseguiriam ser competitivos. Aí começaram com leite. E aí o que que eles entenderam, cara? Que leite, o melhor jeito de produzir na situação deles, teria que ser de uma forma mais voltada para o pasto. Então é uma vaca que anda muito. É uma vaca que anda em média 4 quilômetros por dia. E a gente fala isso aqui no Brasil, né? O povo estatala o olho e já vira com o coleguinha do lado para poder estar. Oh, mas você viu que é 4 quilômetros? Como é que faz um negócio desse, né? Então é impraticável, parece que aqui no Brasil uma vaca está Não dá andando, tanto. né? O problema da nossa vaca aqui é que ela caça comida. Ela não anda, Ela não pasta, além de pastar, ela ela tem que caçar. é uma Aham. caçadora a vaca, né? Então, essa vaca ela tem oferta de quantidade e de qualidade. E eles entenderam que o mecanismo de eficiência passava pelo tamanho da vaca, porque essa vaca não pode ser uma vaca de 700 quilos. Ela tem que ser uma vaca atleta. Senão ela tem que carregar 700 quilos toda hora que ela vai. Isso, e a manutenção para se manter viva é muito É mais muito cara maior. dessa vaca. Uhum. Então eles pegaram a vaca holandesa, a Frisia, né? E diminuíram o tamanho dela para em torno aí de 500 quilos, 470 quilos, 500 quilos. E falou, bom, a gente vai ter que exportar. O que que a gente vai exportar? A gente vai exportar leite fluido ou vai exportar leite em pó? Para que ele transportar água de navio? Então eles buscaram o quê? Concentrar sólidos. Então fizeram uma seleção das vacas frísias e está potencialmente aumentando os sólidos dela também. E pegaram uma raça, a Jersey, né? Que eram vaquinhas aí de 340, 350 quilos, e geneticamente foram selecionando essa vaca para ela ficar em torno de 420, 450. Então, uma eles diminuíram, a outra eles aumentaram. Tudo para poder focar em cima da produção de leite a pasto. E a gente pergunta aqui no Brasil, fala assim, olha, e você, produtor? Você está focado, você está planejando a sua propriedade para produzir leite como? Você vai produzir leite copiando que situação? Desculpa te cortar, eu sei que você ia falar alguma coisa. Não, pode E eu me continuar. lembro nessa situação, quando eu fazia graduação lá em Jabuticabal, foi copiado um modelo de silo, que não é o trincheira e não é a superfície, era o fosso. E chegava de final de semana, cara, ficava eu e o Luiz Fernando, um abraço, Luiz Fernando Camilo, a gente é orientado da professora Jane Bertocchi Ezequiel, era uma professora que hoje eu reconheço a magnitude, a visão que ela tinha, né, em poder estar fazendo pesquisa e focada em cima da necessidade que o produtor ia ter daí 15 anos, 20 Não para anos. aquele momento, no futuro. Um futuro, né? Pesquisa com metionina, pesquisa com ureia protegida, amireia. Então foram coisas assim marcantes. E aí eu e o Luiz Fernando ficava de final de semana com os animais em gaiola de metabolismo. Então imagina um fosso que a gente desce numa escada de corrente com um balaio, e aí você enchia esse balaio, e aí quando você estava sozinho, você tinha que fazer esse movimento 18 vezes de manhã e 18 vezes à tarde. Porque você tinha que se descer, Isso. depois subir os Subir para balaios. puxar o balaio, e você não consegue puxar Ah, dois você balaios. não consegue puxar aqui embaixo e Então é botar um para fora. Você balaio. tem que subir Não, de novo. tem que subir de novo. Então era uma coisa Os meninos assim. atleta. É.
E aí, como é que pesava 68 quilos? Não precisa nem falar, né? Era uma alhação na escada de corrente. E hoje já foi tampado esse fosso lá. Aqui em Buritama tinha um no amigo do nosso pai também, no Dr. Claudomiro. Dr. Claudomiro. Então, são tecnologias que a gente importou e não se aplicam, né? Então, a primeira coisa que a gente falaria para esse produtor, né? Vamos planejar. É isso que a gente fala no curso. Vamos planejar a sua propriedade. Depois a gente vai entender como é que a gente vai manejar o seu rebanho. E depois a gente vai entender como é que a gente vai fazer o melhoramento desse rebanho dentro desse modelo que é produzir leite a pasto, com irrigação ou sem irrigação e com cana-de-açúcar, sem modinha. Então isso aí é fixado, como foi feito na Nova Zelândia. A Nova Zelândia produz leite há 110 anos em cima de pastos de aveia e azevém. Hoje perenes, né? Que embora chegue o inverno, às vezes até com neve, a hora que começa a próxima primavera, esse pasto volta de novo, né? Então, basicamente em cima disso. E aqui no sul a gente tem, por exemplo, um produtor do sul, que ele se chama Pradelino, ele era um ginete e é um cara que, se você conversar com ele, você fala, não, esse cara tem formação acadêmica e, na verdade, é uma cultura. Ela de Blumenau, e é invejável a cultura do produtor de leite do sul, Santa Catarina e do Paraná, né? Eles têm assim São pragmáticos, assim. eles têm uma participação em reunião técnica muito grande. Eu me lembro de uma vez que eu tive em Castro, né? E lá tem um anfiteatro enorme. Eu falei assim, quando vocês fazem reunião, quantas pessoas vêm? Vêm todos cooperados. Eu falei, mas como assim? Tem churrasco, né? Ele falou, não, é uma participação que o produtor rural tem essa tradição. E eu passei até uma vergonha, a gente foi na feira, tinha os estandes, né, técnico e tal, eu virei a adquirir uma jaqueta de couro, né? Eu falei, lá eu acho que eu consigo. Aí eu virei para o alemão que eu estava visitando a propriedade, eu falei, onde que fica as barracas, né? Ele falou, estão aqui, mas o que você precisa? Eu falei, eu precisava de uma jaqueta de couro. Ele ficou olhando para mim assim e falou, não, moço, aqui não tem isso. Aqui é algo pro leite, né? Qual que é a dupla sertaneja que vai cantar à noite? Não, aqui Não, não aqui não tem tem isso. isso. A gente vem aqui para poder buscar conhecimento. O É para máximo que produzir, tinha, não é para fazer o festa. máximo que tinha era um vaneirão e dava 11 horas, meu amigo. Acabou. Todo mundo para casa, porque no outro dia o pau ia pegar de novo, todo mundo tirando leite e tal. Então, essa cultura, né, dos holandeses, dos alemães, é muito forte, dos italianos, né? Eles são muito mais cultos do que a gente aqui para cima. E então, conversar com o Pradelino, por exemplo, e tem outros lá, o Nori, que é de Santa Catarina, é tomar uma aula. Você aprende muito com eles e é uma pena que a gente A gente não tem vê, essa cultura a ainda. gente vê muito o produtor repetindo, fazendo aquilo todo dia sem pensar muito por que que tá fazendo aquilo, né? Sem, assim, e no curso, Júnior, o que é que você descobriu nesse tempo todo que você tem que plantar, tem que fazer ele entender para ele comprar essa ideia? Porque assim, é muito disso, o cara tem que comprar essa ideia, acreditar que vai dar certo para poder começar a fazer diferente, porque é aquela questão, né? Todo mundo é muito reativo às mudanças, né? Pô, É. já faço assim, meu pai fazia assim, e se eu fizer assim, talvez eu vou dar uma resinha, mas né, o professor lá está falando que vai funcionar. O que é o brilho? O que você conta de diferente para o cara falar, eu acho que eu vou fazer esse troço? Cara, tem situações assim inusitadas, né? Mas como é que a gente começa? Por exemplo, a semana passada eu estava num assentamento Chico Mendes, em Araçatuba, né? E esse pessoal não tem assistência técnica nenhuma. E eles, através do Senar, recebem informação, né? Tem o Sebrae também fazendo algum tipo de ação lá dentro. E é impressionante, conversando com o técnico, com o Rafael, eu falei, Rafael, como é que é, né? Ele falou, cara, o que eu escuto de não. Então o cara tá ali, Para ajudar. gratuito, para poder ajudar o cara a fazer a escrituração da propriedade, fazer anotações, que é um básico, não precisa de computador. Uhum. É a história do Vidal, do professor Vidal. Falou, ó, vamos anotar data de parição, vamos anotar pesagem de leite,
vamos estar, de repente, vendo uma outra aptidão para a propriedade, vamos ver agricultura. Você vê, por exemplo, uma caixa de quiabo a R$ 150, uma caixa de vagem a R$ 290. Quer dizer, essas pessoas estão lá para mais do que para ajudar na pecuária, se ele tiver um pecuário de leite, mas para ajudar ele a sobreviver daquela terra, não só sobreviver, mas Justamente. viver bem É, daquele pedaço de terra. isso é. E essas culturas, né, agrícolas que não são industriais, que não tem como máquina fazer, você Uhum. precisa do homem, a gente vai ver cada vez mais o preço mais alto. Assim como eu estava mostrando, o cara tem 5 alqueires, 48 cabeças. Cara, é um campo de concentração que o cara tem. Aí ele coloca choque em volta, porque senão o gado não vai querer ficar ali dentro, e o pasto daquele jeito, rapado, né? E aí, o ano passado eu dei o Proleite lá dentro, em 2 propriedades. Mandar um abraço pro pessoal lá, o Bigode, a Cícera e o Novinho e a Cristina, que foram 2 propriedades assistidas em pontos distantes, né, dentro Uhum. da fazenda do assentamento. E o Novinho, cara, ele tinha pasto rapado, aquele pasto de igual de todo mundo. Então, como é que a gente mostra que existe a possibilidade de mudança e de ganhar dinheiro? Então, ele tinha cana. Então, dentro das 290 propriedades lá, era o único que tinha cana, cara, para poder tratar o período de seca inteiro. E foi um cara que não desacreditou da cana e não entrou na modinha do capiaçu. Muita gente arrancou a cana para poder plantar capiaçu. E aí, esse cara, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, antes de começar muito a fazer mudança lá dentro, pega uma vaca que está parida aí há 40 dias e a gente vai investir na alimentação dessa vaca. Quando a gente fala em investir em alimentação, a primeira coisa que o cara vem na cabeça é concentrado. E aí existe uma regra da nutrição que fala que não existe concentrado bom que corrige volumoso ruim e faz ele ganhar dinheiro. Então, eu vou fazer minha vaca produzir mais. Vai, mas a que custo isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que investir é em volumoso de qualidade. Ao contrário de youtubers aí que falam, olha, o volumoso não interessa, toca a ração. E aí propagandeia-se rações concentrados aí com 24, 25% de E na proteína. verdade é o contrário, né? O volumoso tem que ser de qualidade e Quanto a ração melhor é tem o que ser. volumoso, menos concentrado eu vou estar usando e menos farelo proteico eu vou colocar nele. Então, para colocar isso aí pro produtor, então a gente começa, pega uma vaca. Aí a gente pega uma vaca numa situação de 5, 6 litros de leite, e essa vaca de repente vai para 16, 18 litros. A gente já teve já uma situação, a vaca gaivota, mandar um abraço lá pro Fernando Menani, em Piacatu, que essa vaca bateu 42 litros de leite. E ela era uma vaca de quanto antes? 18. Já tinham dado 2 lactações com pico de 18. Então, aonde estava essa vaca? Era uma vaca de 700 quilos, então manutenção muito alta. Então, ela tinha que se manter viva e produzir leite. E a alimentação que tinha não era para produzir mais do que 18 litros de leite. E mesmo assim, numa situação de score corporal baixo, porque ela mobilizava reserva corporal para poder produzir, né? Uhum. Então, o produtor não conhece a vaca que ele tem. E Não sabe aí, a capacidade real não, daquela não vaca. sabe, não. E na cabeça dele, ele fala assim: eu tenho que trocar as vacas. A primeira coisa que a gente faz é comida. Então, esse é o primeiro recado. Para qualquer produtor dentro do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, olha, você quer ter sucesso? Invista em comida. Qual comida? Pasto. Né? Então, a gente tem produtores que a gente orienta remotamente. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Jonathan, que ele está no morro. Então, é um cara que esparramou calcário usando uma técnica indígena americana, que era colocar um cavalo com É. coaeira e com o celote e colocar 2 caibros e fazer uma lata. Ele colocava de 2 em 2 sacos de calcário e ia distribuindo isso aí no morro para esparramar na mão, porque não dava para mecanizar. Então, a hora que você começa a ver produtores que nem esse cara lá no Rio de Janeiro, que produz leite no morro literalmente, o cara tem 5 alqueires de Boa. barranco. E o cara piqueteou um alqueire de terra de braqueirão no morro. E ele maneja essas vacas no morro. Então,
O que falta? É conhecimento? É vontade também. Então a gente tem que ter esse engajamento do conhecimento com a vontade e poder aplicar isso aí na terra. Com o incentivo de técnicos do Senar, o incentivo de técnicos do Sebrae, e talvez a gente encontre, né, uma governança que realmente valorize essa produção agrícola nossa, familiar, do pequeno, do médio e do grande. Então, quer dizer, aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Tem saída para o pequeno e médio, Tem só que tem saída. que se programar, tem que fazer algo Tem, pela própria tem. propriedade, tem que fazer gestão. Sonhar é o primeiro passo, né? Mas buscar o conhecimento para poder alicerçar esse sonho, sem dúvida nenhuma, é uma grande necessidade. E se esse produtor e os familiares não buscarem esse conhecimento, a gente vai passar para os nossos filhos que é muito difícil a vida no campo. E essa vida no campo ela pode ser muito mais fácil se a gente tiver conhecimento. A gente não sofre. A gente vai planejar o nosso futuro. É uma coisa que a gente, nos cursos, né, de dar risada. Se não fosse triste, né? A gente pergunta assim, quanto tempo dura o período de seca aqui na região noroeste? O A ano gente, inteiro. não, Não, tô brincando. O cara não tem pasto o ano e inteiro, dura o ano inteiro. a gente escuta, mas seca, né? Chove, né? Mas quanto tempo dura o período de seca para eu planejar o volumoso para essa seca? A gente escuta 4 meses. Então, significa o quê? Que a vaca, e o cara não tem irrigação. Então, essa vaca do cara, ela passou fome. Se ele conseguiu planejar 4 meses, ela passou vontade, passou fome não, passou vontade 5 meses. Porque está chovendo 3 meses, 4 meses. Esse ano de 2000, esse ano agrícola 2023, 2024, a gente mal teve 3 meses de pastagem Aham. abundante. Foi uma pastagem assim muito Não deu para miguelada, né? deu para ter aquela pega, né? Não Não, veio não com teve, força. não. Só quem tinha irrigação. Então, escutar 4 meses de período de seca é triste, porque essa vaca passou vontade demais durante 5 meses, né? Júnior, explica que eu conheço, né, que a gente já conversou muito, mas explica assim, tenta explicar resumidamente para a gente essa questão do básico, assim, que é o pasto mais a cana, por que que a cana, depois a gente pode entrar Uhum. nessa briga, porque a gente vê muita gente defendendo o capiaçu, né? E eu sempre escutei de você, tecnicamente, o benefício da cana em relação ao capiaçu, né? Suplementada por ureia ali, né? Isso, Usando ureia, corrigida com ureia. É. corrigida, aliás, com ureia. Mas assim, então o resumo de um plano desse, de estratégia, é o pasto, depois. Correção de solo, pastagem. Aí fazer um planejamento dentro do que o rebanho de vacas que ele tem para poder estar dimensionando a quantidade de cana para seca, Uhum. da próxima seca, né? Porque não adianta plantar cana, plantar pouco. Justo, porque você planta capiaçu. O capiaçu, ele tem uma restrição, que é a produção na época do verão. Mas se você trabalha com pasto, você não vai ter que tratar a sua vaca. A vaca vai lá colher esse pasto. Então, o que fazer com o capiaçu? A tecnologia do capiaçu, das capineiras, né? Eu vi o vô Júlio fazer o plantio do napier, do capim-elefante, cultivar napier lá em Bálsamo. E vedava. Ele fica um paredão de 3 metros de altura. A hora que você vai fornecer isso para o animal, uma qualidade, o teor de FDN é muito alto. Então, lignina e sílica é indigestivo. Então, faz com que esse teor de fibra suba e é uma fibra que não digere. Então, o animal emagrece de barriga cheia. Eu tô até imaginando a vaca olhando aquilo, a gente olha, né, vê aquele negócio bonito, verde, né? Ela olha aqui e fala, meu Deus, vou ter que comer esse troço aí, nem digerir eu vou conseguir isso daí. É bem por aí. Então, o animal come uma capineira dessa de 120 dias porque não tem outra coisa para comer. E o produtor querer usar esse material para poder produzir leite é um negócio muito oneroso. Produz. Isso é contraproducente, Só porque que, não ajuda, né? justo, o custo tem que só produzir, não interessa se eu vou ganhar dinheiro ou não. Uhum. Beleza. Mas ninguém está aí para poder estar. É que vem na cabeça assim, eu tô fazendo o que falaram que é pra fazer, né? Check, vou pra próxima, mas aí não adianta. Não, é as modas.
Então, daqui a pouquinho vai ter outra moda. Tem, por exemplo, a moda da moringa, onde alguns produtores mostraram, né, essa moringa sendo uma leguminosa que se presta para nutrição animal, com alta qualidade nutricional. Só que não tem como fazer silo de um material que tem alto teor proteico, porque isso aí funciona como uma resistência ao baixamento do pH a hora que você vai fazer silo. Então o pH não cai, você vai estar fazendo uma fermentação butírica, que Explica pra gente direito o que isso. é. Imagina cocô de cachorro. Aham. É um negócio que cheira a cocô de cachorro, a vaca não quer comer isso. Então tem alta proteína e alta umidade, é tudo que não pode ter num silo. E aí você tenta fazer um silo do material desse, ele cheira podre, escuro. A vaca não vai comer isso aí, ela vai rejeitar. Então é um material para poder usar, para cortar verde, para fornecer, por exemplo, junto com uma Direto. palma forrageira, Uhum. junto com uma cana, vai te ajudar muito. Na época do verão, se você tem pasto cultivado, você é um agricultor de pasto, você não precisa dessa proteína também. Então, quando que você vai usar a moringa? A moringa você vai usar só no período da seca, junto com a cana. Cortado ali na hora, não vai guardar Cortado isso, na hora, não não vai tem como enfilar isso. enfilar. Então, as modas, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. A gente tem guandu, que pode ser feito também desse modo, mas, basicamente, sem inventar moda, cana com ureia e pastagem. Se o agricultor de pasto ele entender isso, ele vai conseguir produzir leite a 80 centavos de custo alimentar, sem estar fazendo grandes mirabolâncias, né? Com o que ele tem dentro da propriedade. Isso. E se a gente, das nossas conversas, por exemplo, então ele entendeu que se ele projetar a propriedade dele desse jeito, ele já tem uma grande possibilidade de sucesso. A outra possibilidade é passar por uma sanidade, ver a sanidade desse rebanho, tuberculose, brucelose, principalmente, e a questão da qualidade do leite, né? E tem uma situação, por exemplo, dessa viagem lá de Castro, né? Eu, na visita lá na propriedade do alemão, uma área de 7 hectares, 1.500 litros de leite, o cara não tem trator, ele tinha uma mula com uma carroça. E ele contratava o vizinho para poder plantar o milho na propriedade dele, na época do verão, milho e sorgo, e na época do inverno ele fazia pasto cultivado de aveia e azevém, fazia rotacionado lá, e usava parte do silo que o vizinho já entregava para ele. Falou, olha, vizinho, eu vou precisar de tantas toneladas. O vizinho entregava nos montes na frente do galpão onde ele alimentava as vacas, numa pista de trato. E aí ele ia todo dia com a carroça e puxava. E aqui a gente vê uma propriedade, o cara mal, não tem nem silo, né? Aham. Ele quer, Mas quer ter um implemento, ele quer ter o trator, ele investe de maneira errada. Então não é uma sala de leite de última geração que vai fazer ele ter sucesso. É a alimentação de qualidade. É o foco na produção, quer dizer, a vaca não tão grande, se alimentando bem, produzindo bem, porque o foco é a quantidade de leite que ele vai conseguir, Justo. né? E o custo disso, né? A questão do implemento é uma coisa que a gente vê muito. Ela tem um trator, mas tá ali um valor enorme imobilizado naquele Às equipamento. vezes se endividou, fez um financiamento para pagar em 10 anos. Ah, mas não tem juro. Mas é 10 Vai ter anos que- para pagar. Todo mês está ali, né? Isso, e você tem um capital lá hoje de 200 mil reais, 220 mil reais, e trabalha 10 dias no ano. E esse dinheiro não rende juro, não faz nada. Não se paga, né? Então, é uma atividade que a gente é lucrativo, viabiliza pequenas, médias e grandes propriedades, só que não no modelo antigo. Ninguém está amarrando mais cachorro com linguiça, né? E é muito legal, né? Quando você vai dar esses cursos, você tem que, aquilo que a gente estava falando, você falou, né? Você tem que convencer a pessoa que isso é bom para ela. Justo. Então, assim, você está lá para ajudar e você tem que convencer ele que ele, se ele mudar, ele vai ser ajudado. Se ele não mudar, ele vai continuar reclamando. Vai. E aí você tem que usar os exemplos. Isso. Aí esse cara lá, ele me pega. As vacas do cara, tava marrom. As vacas Jersey já era marrom, só que aí você olhava nos tetos das vacas, tinha peloto de barro grudado. As vacas holandesas, ele tinha Jersey holandesa.
não fazia cruzamento entre raças, ele colocava raças, o Jersey é Jersey, o holandês é holandês, não fazia cruzamento, o Jersey Holanda. E as vacas holandesas eram marrom com manchas pretas por baixo, lameada. E aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, como é que é a qualidade do teu leite, né? Aí ele falou, olha, eu tenho meio de CBT e em torno de 125, 130 de CCS. E eu devo ter feito uma cara, você falou de expressão facial, né? A Ele gente falou, tem, né? esse cara falou assim, esse cara trucou eu. Aí ele falou assim, peraí, filha, vem cá. Aí entraram para dentro de casa, saíram com uns livros, igual aqueles livros de contador, de capa dura. Uhum. Ele falou, ó, aqui tem de 1971, quando meu avô começou a tirar leite, até 3 meses atrás. Então o cara tinha, faz 15 anos isso aí, nada, ele tinha 20, 30 anos de História ali, história contada em cima da dados. qualidade do leite, de dados. E aí eu olhei, cara, e vi meio de CBT, que a CBT é a higiene, E qual que que é o cabe padrão? pelo Ministério, pela normativa 71, a gente tem 500 para CBT e tem CCS de 400. Eu fugiu agora, é uma boa pergunta. Provavelmente eu falei valor errado, mas é muito maior do que o cara consegue. Então, com leite de CBT de meio, cara, você faz um queijo maravilhoso, sem pasteurizar, respeitando Quer dizer, o cara era top, top na qualidade do leite. E assim, eu falei, mas como que vocês conseguem isso com essa... Com a vaca com essa aparência de suja. São umas suínas, cara, que estão lá no barro, né? Ele falou, ó, faz 3 anos que foi proibido o uso de água para lavar teto de vaca. Aí então eu fiquei mais admirado, Ele né? lava como? Eu falei, velho, como é que você consegue então? Ele falou assim, ó, pré-dip, água e cloro. Quantas vezes precisar eu mergulhar o pré-dip, passar papel toalha até ficar numa Limpa. condição de higiene, eu faço. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente vê muito assim, ó, o cara até vem com uma CBT de 5, 10. De repente começou a chover, fez lama, vai para 40, 50. Então tá devendo na parte de higiene de Na hora ubre, na hora de de tirar o teto, leite. né? Na Aham. verdade, de teto, não de ubre. Não se lava ubre, né? Lava solteiro. E aí o cara faz vassoura, flambagem, né? Então queima os tetos do ubre da vaca ou passa maquininha de barbeiro para tirar o pelo para não aderir barro. Isso faz 15 anos. Faz 15 anos. E fazia 3 anos que eles tinham proibido a água. E a gente vai visitar as propriedades agora e o cara tá jogando água ainda, lavando o teto de vaca. E aí você Que olha, acha que limpa. você tá só aumentando, proliferando A água, bactéria. Porque o cara não consegue só acertar o teto. Ele acerta o ubre. E aí você coloca o copo da teteira e aquela água começa a escorrer em volta da borda. ainda suja E aí, atrapalha o copo. no momento que dá uma oscilação de vácuo, essa água afrouxa aqui o pulso, essa água passa para dentro, vai para o leite e vai para dentro do peito da vaca. É onde começa o problema de CBT alta. Então a gente tem uma cultura, né, que precisa ser mudada. E o Senar consegue, através. Eram 16 cursos, esse programa que começa em fevereiro e vai até novembro, foi condensado para 12. Então, se trabalha a parte de gerenciamento, a parte de controle zootécnico, seleção dos animais, pastagem. Então, são 4 cursos de pastagem para poder, dada a importância que é fazer pasto, né? Para essa vaca seja irrigada ou não. Tem um curso de irrigação para poder irrigar uma área pequena e mostrar qual que é a resposta dos cultivares tropicais que a gente tem aqui no Brasil. É desconhecido ainda. Então a gente tem possibilidade de produzir 45 toneladas de matéria seca por hectare. E aí, quando a gente fica velho e é um técnico velho, você já experimentou várias coisas, né? Uma vez veio uma comitiva argentina aqui para Votuporanga, numa propriedade de Tifton e vaca Jersey, para ensinar como é que fazia para produzir leite a pasto. Eles estavam fazendo na Argentina. Os argentinos ficaram putos, porque lá eles conseguiam colocar 7 UA por hectare. Chegaram numa propriedade que estava com 14. Ele falou, cara, como é que vocês trazem a gente aqui Para ensinar uma coisa que. para ensinar uma coisa que vocês fazem muito melhor do que a gente? E aí o cara até falou isso aí na palestra, uma palestra
dessa do, do sistema S, né? Aham. Falou, não, a gente tem que aprender com vocês. Só que eles não conseguiriam nunca, não conseguem nunca chegar nesse número nosso. Porque eles trabalham com plantas C3, com aveia, zevém, que são de clima temperado. Enquanto que a gente tem a possibilidade aqui de produzir, se você irrigar, você consegue ter pasto com planta C4 o ano inteiro. O estresse hídrico você supre com irrigação. A parte de fotoperíodo, mesmo diminuindo a produção, você consegue produzir 30% do que produz na época do verão. E isso aí representa a lotação quase que deles lá no período de auge de pastagem, esses 30% que a gente produz no inverno. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de estar produzindo aqui no nosso Brasil. Tem histórias, por exemplo, quando o pessoal da Leitíssimo veio, né? O Mário, que é um uruguaio, em memória também, andando com o pessoal da Nova Zelândia, a pessoa da Nova Zelândia, não sei se era o Barry, ele falava assim, não, aqui dá. Ele foi montando fazenda do estado de São Paulo até lá em cima na Bahia. Todo lugar dava. Imagina uma pessoa que está acostumada com uma ilha, ver uma terra dessa daqui, tanta extensão. Não, aqui dá, aqui também dá, aqui também dá. Aí o Mário falava assim, não, calma, que tem um outro lugar ali. Não, aqui dá, todo lugar dava. O Mário contava isso aí, dando Escolhendo risada, a terra onde eles iam montar a fazenda. onde eles iam montar, que é em Aham, Jaborandi, né? O Mário conhecia o Brasil todo aham. e ele escolheu um lugar com altitude de 850 metros, com muita água no subsolo. Então eles produzem lá à base de pasto e pivô, né? Pensando em produzir um leite economicamente de custo muito baixo, com alta qualidade nutricional, O que eles com sabiam fazer lá. justamente Muito baixo custo e isso. muita qualidade e muita capacidade de produção. Isso. Então hoje as centrais, todas elas estão voltando a olhar isso aí para o produtor, onde, olha, qual que é a tua aptidão, né? Então hoje as centrais de genética buscam atender a aptidão do produtor e às vezes até descer ele para a terra, né? Falar assim, olha amigo, o melhor jeito é esse caminho, não é esse caminho. Todas elas fazem isso aí com grande desenvoltura, né? Até voltando, o quanto esse povo lá do sul está na frente, né? A central das cooperativas lá do Paraná, se você quiser entrar para começar a produzir leite, os técnicos vão fazer uma visita na sua propriedade. E aí você tem pasto e de média qualidade. Não adianta você sonhar com genética da Whitmarsum. Você fala, não, amigo, o que você tem que usar aqui é um gado girolando ou um gersolando. Eles te mostram qual é o A tua caminho. realidade, né? E não vende. Fala, não, mas eu estou pagando. Fala assim, não, não é dinheiro aqui a questão. Não vai fazer a A bichinha sofrer questão aqui, né? é a gente manter você vivo como cooperado, feliz e tratando da sua família. Uhum. E aqui para cima a gente não vê essa Essa questão gestão, essa preocupação com o próximo passo, onde é que eu tô, para onde é que eu vou. Quer justa. dizer, a pecuária nesse sentido de leite, ela é para todo mundo, mas não é para qualquer um, né? A pessoa, Boa frase essa. qualquer um pode fazer, É. mas não pode ser qualquer um. Não. E aí tem se mudado muito, né? A gente escutava, meu dinheiro não é capim, né? Uhum. Hoje existe até um livro que o seu dinheiro é capim. Querendo mostrar o É quê? dali que sai o seu É dinheiro. dali que vai estar se multiplicando o seu dinheiro. Aham. Se eu não me engano, a escritora é a Janaína, né? E ela é de Viçosa com uma orientação muito bacana do professor dela lá. Uhum. Então a gente tem uma mudança de paradigmas, de conceito que a gente precisa quebrar e mudar. E mostrar que existe viabilidade, desde que você busque conhecimento, em estar se ganhando dinheiro com minhoca, vendendo humus, e em ganhar dinheiro com piscicultura, nessa região que a gente quiabo, está aqui, com quiabo, com leite de vaca Jersey, com leite de vaca holandesa, com leite de vaca girolando, né? que não tem mal nenhum, não é feio ganhar dinheiro com alguma outra coisa, com alguma outra Justo. plantação, desde que dê dinheiro, aquilo ali É, é. é um complemento de renda dentro da Uhum. propriedade, né? E aí, uma vez num grupo,
eu lancei uma pergunta assim, eu gostava de ficar polemizando, e eu falei assim, qual que é a melhor vaca? A hora que você faz essa pergunta, a primeira coisa que vem é o debate a respeito de raças. A que dá mais leite, né? É a respeito de raças na verdade, a melhor vaca, a gente poderia resumir assim, é aquela que se encaixa melhor dentro do seu sistema. E que ela não passe vontade hora nenhuma. Durante o ano todo, ela tenha qualidade no volumoso. Esse é o primeiro passo. E que essa vaca emprenhe antes de 90 dias de parida, para poder dar um parto por ano. Que essa vaca, ao contrário do que uma cantora falou, que a gente é explorador de vaca, né? Essa vaca fica 2 meses de férias. Você fica quanto tempo de férias? A gente, como empresário, fica nada, né? Nada, cara. A gente sai poucas semanas, né? Que dirá, a Sai um Liane final de sabe bem semana. como é que é. Aproveita o trabalho para poder levar a mulher para passear. Isso aí é sacanagem, né? Mas tudo bem. Ela topa. Eu vou começar a fazer isso com a Gi também. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido. Uma cria por ano. Quanto que eu vou produzir a pasto? Cara, eu não vou querer vaca de 40 litros. Eu vou querer vaca de no máximo 30. E que ela tenha persistência. A hora que ela vá secar, faltando 60 dias para parir, ela tenha uma produção de 60% ainda do que ela produziu no pico. Então, é buscar eficiência em cima desse animal. Que mais que a gente poderia pensar, né? Hoje já estão falando em seleção de touros que vão transmitir características para as filhas de consumo de matéria seca transformada em leite, que é a conversão alimentar. Quer dizer, a genética está pensando até nisso. A eficiência do animal do em animal, transformar pasto em leite, além da raça, é uma coisa biológica transformada em econômica, Sim. né? E aí, o que mais que a gente tem as loucuras? Por exemplo, se eu tenho pasto, como é que eu vou querer vaca de 40, de 50, de 60 litros de leite? E hoje com a genética você consegue fazer esse melhoramento. Pega uma base boa, Como é que uma vaca dessa vai andar de um passo para o outro com aquele ubro daquele 40 tamanho? graus, É. 38 graus, que a gente passa aqui a maior parte do tempo. Então aí o sistema não encaixa. Por isso que você falou do pessoal do Paraná, que ele vai olhar a tua propriedade e vai falar qual que é a vaca adequada para... Não, mas eu quero uma vaca de 40. Não, a tua vaca aqui é de 25, tá bom demais. No máximo, né? Então a gente tem a primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar esse rebanho, planejar essa propriedade para receber esse rebanho depois, né? Eu falei rebanho, mas primeiro planeja a propriedade, o alimento da sua vaca, e a vaca que estava ali até então tomando dedada no olho para não enxergar o pasto muitas vezes do vizinho e chute na boca, ela começa a mostrar que ela tinha potencial para poder estar alimentando melhor a família dele, né? Eu gosto muito quando os produtores levam as esposas, porque o homem é um bicho meio tapado. Você fala assim, olha, vamos ganhar dinheiro, e o cara quer comprar um trator. E a mulher sabe gastar o dinheiro muito melhor do que ele, né? Então ela Na fala, hora que ele viaja falando que quer comprar um trator, ela já corta o barato. já corta o barato, fala, não, vamos fazer pasto, ou vamos fazer tal coisa. A mulher é muito mais aplicada em produzir do que muitas vezes os homens, né? E então planejar a sua propriedade, planejar o seu rebanho, a sua genética para poder fazer essa evolução é primordial. E diga-se de passagem, né? Os neozelandeses até têm touros que são pioradores de leite, porque não cabe produzir mais do que 34 litros de leite dentro do sistema deles. Teria que ir para um sistema fechado. Lá eles têm 5 tipos de sistema de produção. O que mais ganha dinheiro é pasto. Olha E aí só. tem o sistema totalmente fechado. E na verdade a lucratividade do cara está em vender genética e não em produzir leite. O leite se paga só o sistema, então ele tem que ter um volume muito grande para poder estar vendendo genética em grande quantidade. Pois é, ele está produzindo a genética, mas está ali, né, em regime fechado para produzir o leite, mas Isso. é o básico, mas o negócio dele é a genética. É genética e ele ganha dinheiro zero quase no leite e vendendo genética ou vendendo bife, o baby beef para ir para confinamento ou abate precoce.
Então, essa aptidão do produtor, a gente precisa entender ela de norte a sul, de leste a oeste. Ou melhor, o produtor precisa entender que existe tecnologia para poder ser aplicada em qualquer situação. Seja ele numa situação semiárida, né? Ou numa situação de abundância de chuva. Mas tem uma tecnologia para poder ser aplicada em função da região que ele está. E o principal que, né, ele tem todo esse conhecimento aí, tá de graça, né? É só ele ter um pouco de força de vontade, procurar na internet cursos, né, que não tem custo, e também procurar o Senar nas cidades e nos centros, né, de Senar para fazer esses cursos daí. E funciona dessa maneira, né? Fecha um grupo, é dentro de uma propriedade, tem a parte teórica, tem a parte técnica, né? A parte Isso. prática, é assim que funciona. É a parte teórica e a parte prática dentro da propriedade. Então, a gente tem esses programas, né? Eles são planejados todo ano em novembro. Se a pessoa chegar hoje e querer fazer lá, não vai conseguir. Vai ter que esperar novembro. Vai ter que esperar novembro, então é importante procurar o sindicato rural para poder estar buscando essa demanda junto a ele, para ele poder se planejar e pedir esse programa Pro Leite. Bacana. E, Júnior, a gente está chegando ao final aqui. Muitíssimo obrigado. Eu que Estou agradeço, muito cara. feliz desse momento aqui, da gente estar podendo fazer esse podcast aqui na casa dos nossos pais, no aniversário da nossa mãe, e conversando um assunto que eu gosto tanto e que a gente sempre conversava, e poder fazer isso para os seguidores aqui do Negócio Animal, do podcast Negócio Animal. Gostaria que você falasse as últimas palavras, assim, que para esse pequeno e médio produtor, aquele convencimento, ou o que você gostaria de deixar de mensagem, e teu contato também para o pessoal entrar em contato contigo, por favor. Tá joia. Primeira coisa que eu falaria assim é valorizar a terra, valorizar a possibilidade dele tratar da família dele com a terra e ele passar isso aí para os filhos, para os netos, para que isso aí, essa corrente, essa tradição familiar se continue e que não tem tamanho de propriedade que é viável ou não. E sim o entendimento de como achar alguma coisa para ser feita nessa propriedade, e com certeza existe, né, em qualquer região do país que ele estiver. Então, valorizar o conhecimento para poder aplicar e tornar mais fácil a vida dele e da família. E acreditar que hoje também existem empresas particulares de nutrição animal que podem dar apoio. Eu sou ligado a uma empresa, pode falar o nome, Gu? Pode falar. Chama Vacinar. É uma empresa mineira, né, com 34 anos de existência, engajada em produção animal. Investe em tecnologia, investe em trabalho de produção, né? Suinocultura, avicultura, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, premix para peixe, premix para aves e suínos também. Então, hoje existem várias empresas no ramo de produção animal que podem também estar dando apoio, assim como a que eu estou. É porque você faz esse trabalho também, né? Você está oferecendo os produtos, mas está dando esse suporte, esse Isso. conhecimento técnico para os proprietários. Para o produtor. Então, buscar esse conhecimento através do Senar ou também de empresas, né? Quando a gente está no Senar dando curso, a gente é Senar 100%, né? Agora, quando existe a possibilidade de estar trazendo um manejo ligado à nutrição para poder melhorar essa nutrição, a gente trabalha com a empresa, com a Vacinar. Mas, do contrário, independente de qualquer coisa, na sua região tem alguma marca, alguma empresa que possa estar prestando esse serviço. Então, é importante também buscar esse apoio para poder estar complementando tudo que você aprende junto ao Senar, ao Sebrae, e tomar muito cuidado com o conhecimento de YouTube, né? Buscar essa base de veracidade é muito importante. No tocante, por exemplo, ao capiaçu, ele foi uma tecnologia criada pela Embrapa de Coronel Pacheco, uma Embrapa muito séria, que era para aquele produtor que perdia animais, que morria de fome. Então, é um cultivar de capim-elefante que é altamente produtivo, com grandes limitações, mas a vaca não vai morrer mais.
A questão foi o produtor buscar essa informação e adaptar, querer adaptar para uma realização, uma realidade de produção e querer ganhar dinheiro com isso. Então, o grande erro foi esse. Eu acho que essa questão de escutar bastante na internet as coisas é interessante, mas tem que sempre que ir atrás, conversar Filtrar. com o técnico, Isso. ver como é que funciona, porque realmente esse é o ponto do Capiaçu, né? Também a vaca não morre mais de fome, mas ela demora muito, não é contraproducente, né? E tem também a questão da poda, né? Se deixar crescer muito, você já não consegue Na cortar época que você direito. tem pasto, então Ah. procurar buscar informação mesmo com veracidade e tem órgãos de pesquisa na sua região, os APTAS, aqui em São Paulo, Embrapas, então procurar esse pessoal para ver qual é o sistema, buscar informação. E é possível. A gente consegue buscar resultados com muito trabalho, não tem nada fácil, né? A gente sabe disso. Com muito trabalho, usando conhecimento. Então, a mudança ela pode ser dolorosa no começo, né? Mas depois vai trazer uma facilidade muito grande. Vai ter resultado. Eu agradeço muito, Gu. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? De poder estar aqui participando do podcast do Negócio Animal, que a gente conversou muito desde o começo, né? E eu acredito na proposta do Negócio Animal, que é poder aproximar os elos produtivos, né? Em vários estados ou várias localidades dentro do estado e mostrar que tem gente fazendo algumas coisas de uma maneira diferente, com uma grande confiança, que é o que o Exato. Negócio Animal faz, né? Passa uma confiança muito grande em cima de uma negociação, de uma transação comercial de animais ou de bens, aonde tem um apoio sério por trás. Então, eu achei fantástico também o seu engajamento da sua equipe, dos seus sócios em cima dessa plataforma de negociação. Isso aí. Tá de parabéns. Obrigado. Deixa o teu contato, por favor. Opa, é mesmo. Eu comecei um canal, até você me ajudou, né? No YouTube, que ele chama Potência do Leite. A gente tem lá, se eu não me engano, 12 vídeos gravados voltados para o produtor rural. Então, se vocês quiserem acessar lá o Potência do Leite, um dia a gente vai voltar de novo, né? Se Deus quiser, vamos fazer lá. assim. E meu telefone é o 17, sou da região de São José do Rio Preto, 996700671. E meu e-mail é vacinar, com 2 Cs, jr@gmail.com. Tá joia? Agradeço muito o convite e aos seus ouvintes aí pela paciência de estar nos Muito escutando. obrigado, muito orgulho do trabalho que você faz junto aos produtores, aos pecuaristas. Agradecer a participação de todos. Clique no sininho para ser avisado de novos podcasts. Muito obrigado pela sua participação. E na hora de comprar e vender animais, faça isso no Negócio Animal. Compre e venda animais com segurança. Júnior, muito obrigado de novo. Eu agradeço. E vamos Valeu. agora dar um abraço à nossa mãe e comemorar o aniversário. Abração, Valeu, até pessoal. mais. Valeu. Tudo de bom.